Olá, eu sou o professor Vitor Razzi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e aqui agora nós vamos dar prosseguimento a mais um módulo do nosso curso sobre métodos quantitativos de pesquisa em psicologia, para o primeiro período do curso de graduação em psicologia. O nosso módulo de hoje é sobre o delineamento de pesquisa e, como sempre, ele vai ser dividido em duas partes. Tá? Muito bem. Então, a ideia dessa disciplina de métodos quantitativos é que a gente estude, aprenda sobre todas as etapas de um projeto de pesquisa, desde do planejamento até a implementação do projeto, análise de dados e divulgação. Tá? Nós escolhemos para essa disciplina uma hipótese que vai ser testada, que é a ideia de que existe uma associação entre velocidade de processamento, memória de trabalho, e que essa associação pode ser operacionalizada através da velocidade articulatória e do teste de Digit-Span. Nessa sequência, de todas as etapas do projeto de pesquisa, a nossa etapa atual é o delineamento. Então, na primeira metade, no primeiro módulo, nós vamos ver o que é o delineamento, o que é validade, o que é relações causais, os tipos gerais de delineamento que existem, delineamento experimental e quase experimental. Depois nós vamos ver na segunda etapa mais 4 tipos de delineamento. Tá? Aqui eu fiz um resuminho, que eu chamei de máximas do delineamento. Então, vamos ler isso aqui, depois vamos explicando. O delineamento, em inglês, se chama design, é a estrutura lógica do estudo que garante a validade interna e serve para proteger contra vieses, erros sistemáticos. A validade de um estudo pode ser interna, externa, de construto ou de conclusão estatística. Nos delineamentos não experimentais, não existe intervenção ativa. A gente não manipula a variável independente. 2 são os tipos de delineamentos não experimentais, o observacional e o correlacional. Como correlação não é causação, os delineamentos não experimentais não podem estabelecer relações de causa e efeito. O objetivo maior da ciência é estabelecer relações causais entre eventos. Sempre que a gente consegue, nem sempre é possível. Nos modelos multivariados, pode haver relações de mediação e moderação. Quer dizer, existe uma relação entre duas variáveis. Essa relação ela pode ser mediada por uma variável intermediária ou ela pode ser moderada, ela depende da presença de uma outra variável. Nos delineamentos experimentais, ocorre uma intervenção ativa, ou manipulação da variável independente. 2 são os tipos principais de delineamentos experimentais, o randomizado e não randomizado, quase experimental. Somente os delineamentos experimentais randomizados, ou seja, aleatorizados, estabelecem relações causais. Isso aqui é o suco do delineamento. Obviamente, tem muitos tipos de delineamento, a gente não consegue ver tudo. Então, a gente está vendo aqui, tendo uma visão geral. Então, antes da gente começar a ver o delineamento, definir alguns termos. Então, a primeira coisa é a diferença entre constante e variável. Constante é o que não varia, que tem um nível só. Se você vai estudar, por exemplo, qualquer fenômeno psicológico em estudantes do ensino fundamental, por exemplo, isso aí vai ser uma constante, porque todo mundo vai ser estudante, não vai ter estudante. Mas aí você vai ter estudante do sexo feminino ou do sexo masculino. Essa é uma variável, uma medida que vai variar, que vai ter 2 níveis. Ou você vai estudar os processos psicológicos nos estudantes do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Então, sua variável escolaridade vai ter 5 níveis.
Tá? A gente pode ter também as variáveis conceituais ou teóricas, os construtos, e a variável medida, ou seja, como é que a gente operacionalizou o construto. Então, a operacionalização é a medida comportamental que a gente faz, que a gente supõe, acredita, que reflitam um determinado construto. A variável manipulada, por sua vez, é a variável independente, que ela pode ser manipulada experimentalmente. Num grupo você oferece um nível, no outro grupo você oferece outro, ou ela pode ser controlada estatisticamente, que você leva em consideração, você retira o efeito daquela variável na análise. Existem procedimentos para fazer isso. Um procedimento muito usado se chama análise de covariância. Então, o que é o delineamento de pesquisa? O delineamento é a estrutura ou arquitetura do estudo que garante a sua validade. Tá? O delineamento consiste das seleções das variáveis que serão medidas, a análise do papel de cada uma dessas variáveis, suas relações, bem como as manipulações experimentais, caso o estudo seja experimental. Então, geralmente a gente trabalha com variáveis independentes, dependentes, confundidoras. Então, as variáveis independentes são aquelas variáveis às quais a gente atribui um estatuto causal. Né? Então, por exemplo, né, a capacidade de velocidade de processamento ela vai aumentando com a idade. Então, a idade ela é uma variável independente e a velocidade de processamento é uma variável dependente, até em torno da idade adulta, em torno dos 25 anos. Depois disso, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a velocidade de processamento vai reduzindo. Então, existe uma correlação positiva entre idade e velocidade de processamento até os torno dos 25 anos e depois uma correlação negativa. A variável dependente, né, é a variável que a gente está medindo, que supostamente é o efeito, né, que foi provocado por uma determinada causa. Né? Variáveis confundidoras. A gente tem uma relação, então, né, entre velocidade de processamento, entre idade, velocidade de processamento, entre idade e memória de trabalho, e assim por diante. Né? Só que essa relação entre essas duas variáveis ela pode ser afetada por terceiras variáveis, que são as variáveis confundidoras. Né? Então, essa relação pode valer só para as pessoas do sexo feminino, ou pode valer só para as crianças menores, né? Ou ela pode variar em função da inteligência da pessoa, ela pode estar presente só nas pessoas que têm inteligência mais alta ou nas pessoas que têm inteligência mais baixa, né? Ou ela pode ser confundida pelo nível socioeconômico, por exemplo, as pessoas mais pobres têm menos oportunidade de trabalhar com meios digitais, por exemplo, e aí elas são menos acostumadas a executar tarefas rapidamente, isso pode interferir nessa relação. Tá? O delineamento procura proteger o estudo contra os erros ou vieses sistemáticos. Né? Esses erros ou vieses sistemáticos são aqueles relacionados à falta de controle das variáveis possivelmente confundidoras. E os erros aleatórios são relacionados à imperfeição na implementação do projeto. Se a gente não seguiu exatamente à risca o protocolo, né, se a gente fez as medidas de uma maneira pouco precisa, pouco fidedigna e assim por diante. Então, a questão do delineamento é o proteger contra o erro, contra o viés, contra o erro sistemático. Os dois tipos principais de validade do estudo são a validade interna, as relações lógicas entre as variáveis, ou seja, se você pode estabelecer uma relação de causa e efeito, e a capacidade de generalização, a generalizabilidade, quer dizer, se os dados que você obteve na sua amostra, se eles são aplicáveis para uma população mais ampla ou para outras amostras de indivíduos.
Tem outros dois tipos de validade, que são a validade de construto e a validade estatística, que nós vamos ver logo depois. Mas esses dois aí são os principais. Então, essa questão das variáveis, né? Classificação das variáveis. A variável dependente é o fenômeno que a gente está estudando e que a gente deseja explicar. A variável independente é a variável candidata a explicar a variável dependente. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não consiga estabelecer, logicamente pode haver uma relação de causa e efeito entre a variável independente e a variável dependente. Tá? Eu comentei sobre efeito de moderação, né, quando você tem mais de uma variável. Então, na psicologia, área de saúde mental, é muito difícil estabelecer relações de causa e efeito, porque essas relações elas são multivariadas. Existem diversas variáveis que interferem sobre um determinado fenômeno. Tá? Então, a gente fala muito em fatores de risco. Um dos principais fatores de risco para doença mental é maus tratos, negligência dos cuidados na primeira infância. Então, se a pessoa que sofre maus tratos, tem o seu cuidado negligenciado na primeira infância, ela tem um risco maior de apresentar alguma forma de psicopatologia na transição da adolescência para a idade adulta. Mas todo mundo que é maltratado, todo mundo que sofre um trauma vai apresentar algum tipo de transtorno psicopatológico? Não. Tá? Então, algumas pessoas são mais suscetíveis e essa suscetibilidade geralmente é de origem genética, são variações em múltiplos genes que fazem com que o indivíduo seja mais suscetível a transtornos de ansiedade, transtornos de comportamento, antissocial e assim por diante. Então, você tem a relação entre duas variáveis, né, que é a experiência de maus tratos e a psicopatologia, e essa relação ela é moderada por uma terceira variável, né, que é uma variável interveniente, uma variável confundidora. Essa relação ela pode valer, por exemplo, só para as pessoas de nível socioeconômico mais baixo. Então, existem várias possibilidades de você combinar esses três tipos de variáveis. Então, as variáveis intervenientes são aquelas potencialmente capazes de interferir na relação entre a variável dependente e a variável independente, podendo sugerir relações falsas que dizem efeito à sua interferência e não à relação estudada. Bom, a gente falou nos dois tipos de validade mais importante, né, que é a validade interna e a validade externa. Mas tem outros dois. Né? Então, a gente, na verdade, num estudo, a gente tem 4 tipos de validade. Então, a validade de conclusão estatística, a validade interna, a validade de construto e a validade externa. O que é a validade de conclusão estatística? A validade de conclusão estatística quer dizer se você usou a estatística correta para analisar aqueles dados. Então, aqui a questão é, os pressupostos de um teste estatístico foram violados? Tá? Então, por exemplo, se você quer estudar associação entre duas variáveis, ou você vai estudar correlação, ou você vai usar regressão. São essas duas técnicas. Você não vai usar a nova, o teste T. Né? Então, esses testes, né, de correlação e relação, eles têm determinados pressupostos. Um pressuposto é que a associação entre as duas variáveis é linear. Né? Então, à medida que cresce a idade, cresce a velocidade de processamento. Só que isso acontece quando você restringe a amplitude da observação da infância para a idade adulta. Se você observa ao longo de todo o curso da vida, você vê que essa relação não é retilinear, que a velocidade de processamento vai aumentando com a idade até que ela chega no máximo e depois ela começa a declinar. Então,
O método da correlação ele pode ser usado, né, se você está comparando a associação entre idade e velocidade de processamento até a idade adulta. Se você está comparando ao longo de todo o ciclo da vida, não vale. Se você está comparando da idade adulta para a velhice, esse é o método adequado, porque ele tem esse pressuposto. Então, a validade de conclusão estatística é se os pressupostos do teste estatístico empregado foram satisfeitos ou não. Depois a gente tem a validade interna. Validade interna, então, tem a ver, existe uma relação lógica, existe uma relação de causa e efeito, por exemplo, entre uma variável e a outra, entre a variável independente e a variável independente. E aí vem essa questão da terceira variável, né? A correlação, que é o método estatístico que a gente vai investigar, que a gente vai utilizar no nosso projeto simulado, ela só detecta associações entre variáveis. Ela não consegue detectar relações de causa e efeito. Então, sempre pode haver uma terceira variável, tá, que está influenciando aquela relação e não ser uma relação direta de causa e efeito. Então, essa relação pode ser uma relação de moderação, no sentido assim, maus tratos na primeira infância é um fator de risco para a psicopatologia na idade adulta, mas isso só vai acontecer em pessoas que têm uma determinada suscetibilidade genética. Ou essa relação pode ser uma relação de mediação. Tá? Então, essa relação de mediação, você tem maus tratos na primeira infância, psicopatologia na idade adulta e, no meio, você vai ter uma variável intermediária que é chamada variável moderadora. Tá? Então, os maus tratos na primeira infância vão constituir um fator de risco para a psicopatologia, dependendo da interpretação que o indivíduo conferir aquele fenômeno. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Filhos de pais divorciados têm uma tendência maior de se divorciarem também do que filhos de pais não divorciados. Tá? Mas todo mundo que é filho de pai divorciado vai se divorciar? Não. Tá? Então, pode ser que a pessoa pense assim, nossa, foi muito chato quando meu pai e minha mãe se separaram, tal, né? Eu sofri muito. Então, quando eu casar e tiver filhos, eu vou procurar não me separar para não causar o mesmo tipo de impacto sobre o desenvolvimento dos meus filhos. Então, aí a interpretação cognitiva que o indivíduo dá funciona como uma variável mediadora entre um determinado fator de risco e um determinado desfecho. Tá? Bom, a validade de construto. A validade de construto, então, lembre que a gente comentou que na psicologia a gente trabalha com construtos que são entidades teóricas, não observáveis, né? E que esses construtos precisam ser operacionalizados. A gente precisa usar uma determinada medida, né? Uma determinada observação do comportamento, questionário, um teste, um exame de neuroimagem, ou seja, o que for, para fazer uma medida indireta desse construto. Tá? Então, se você, por exemplo, está investigando o efeito de um tratamento para depressão, tá? Uma psicoterapia, um tratamento farmacológico, tá? Os seus resultados só vão ser válidos se realmente você estiver medindo depressão, ou seja, se a sua escala medir depressão e não ansiedade. Tá? Se os clientes que você estiver atendendo realmente tiverem depressão e se não for outras coisas, se não houver erro diagnóstico. Então, essa é a validade de construto. Tá? Bom, por último, tem a validade externa, que tem a ver com a capacidade de generalizar, né, de uma amostra, de um pequeno grupo, para um grupo maior. Tá? E isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Por quê? Porque a ciência ela age de maneira indutiva. Né? A parte empírica da ciência, na ciência a gente usa tanto o método dedutivo quanto o método indutivo. Né?
Então, o método dedutivo serve para a gente, vamos dizer assim, gerar, formalizar as nossas hipóteses. Então, a gente tem uma determinada hipótese, tem uma determinada teoria, a gente vai gerar hipóteses, vai procurar estabelecer um delineamento que vai controlar as variáveis e tal, e aí a gente vai lá num pequeno grupo, uma amostra, né, que é mais ou menos representativa da população em geral, e a gente vai ver se existe aquela associação, por exemplo, associação entre velocidade de processamento e memória de trabalho. Tá? Então, a gente investigou estudantes universitários de psicologia e viu que existe essa relação. Essa relação vale só para os estudantes da UFMG, só para os estudantes de Belo Horizonte, só para os estudantes brasileiros, para os estudantes do mundo todo, ou ela vale só para estudantes, vale também para crianças, vale para pessoas idosas, ela varia conforme o sexo, varia conforme o QI da pessoa, o nível socioeconômico e assim por diante. Então, esses são os aspectos relacionados à validade externa, ou seja, o quanto você consegue generalizar aqueles resultados para outras amostras. E isso a gente só consegue fazer de maneira probabilística, por causa disso que a estatística desempenha um papel importante, e para que a gente consiga ter essa validade externa, a gente tem que ter uma amostra que seja o mais representativa possível da população para a qual a gente está querendo generalizar. Aqui um exemplo, né, de hipóteses, né, de 3 tipos de hipótese, como é que funcionam esses 4 tipos de validade. Tá? Então, a hipótese pode ser frequência, associação ou causa. Na hipótese de frequência, você tem essa hipótese de que 25% das crianças adotadas apresentam embriopatia alcoólica. Existem trabalhos que mostram isso. Tá? As crianças adotadas frequentemente são filhas de mãe que vivem na rua, que eram viciadas em bebida alcoólica, crack, e abandonam a criança, e a criança é adotada. Tá? Bom, a validade de construto depende da qualidade da aferição. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de embriopatia alcoólica, que é um diagnóstico clínico que tem determinadas características somáticas, comportamentais, que não é fácil de fazer, existem critérios, e qual é o grau de confiabilidade que a gente tem na informação de que a mãe fosse viciada em álcool, em crack, seja lá o que for. Do ponto de vista estatístico, a gente vai ter uma margem de erro, né? Ou seja, a gente pode chegar à conclusão que são 25%, mas se você repete essa amostragem com diferentes amostras, você vai ver que vai haver uma associação entre 24% e 26% essa frequência. Então, essa margem de erro ela precisa ser pequenininha. Existe uma estimativa dessa margem de erro que se chama o erro padrão. Então, a gente tem que ter um erro padrão. Se variar de 20% numa amostra para 30% em outra amostra, né, essa informação tem a sua validade bastante diminuída. Tá? A validade interna, que no caso desse tipo de estudo de frequência não se aplica, tá? Porque a gente não está investigando, né, se existe uma associação entre, se existe uma, a gente não está investigando uma hipótese, tá? A gente simplesmente está constatando se a frequência é ou não é, ou se ela, o quanto ela oscila em torno de 25%. Tá? Bom, e a validade externa, né? Por exemplo, a frequência de alcoolismo varia de um país para outro. Tá? Então, em alguns países, né, as pessoas costumam beber muito mais do que os outros. Né? Então, mulheres bebem durante a gestação em frequência maior e existe um risco maior de apresentar embriopatia alcoólica. Todas as crianças, filhas de mães que beberam durante a gravidez vão apresentar embriopatia alcoólica? Não. Existe um fator de suscetibilidade individual também. Mas
O uso de bebidas alcoólicas durante a gestação é um dos principais fatores de risco para problema de comportamento, para transtorno de aprendizagem, inclusive para deficiência intelectual, dependendo, né, quando os efeitos no início da gravidez são piores. Uma hipótese de associação, essa hipótese que a gente está investigando no nosso processo, no nosso projeto simulado. Então, a hipótese é: a velocidade articulatória se associa com a memória de trabalho verbal. A validade de construto depende da qualidade da aferição, ou seja, tá? Se o teste que eu usar para medir a velocidade de processamento realmente medir a velocidade de processamento, e se o teste que eu usar para medir memória de trabalho realmente medir memória de trabalho. A validade estatística, ela vai depender da magnitude do efeito. Se o efeito for muito grande, se eu tiver uma correlação de 0,9, então você faz o quadrado de 0,9, dá 81, 0,81. Isso significa que existe 81% de variância em comum entre a velocidade de processamento e a memória de trabalho. Isso quer dizer que 81% dos fatores, né, que influenciam a velocidade de processamento e a memória de trabalho são compartilhados. E só 9% dos fatores não são compartilhados. Então, isso, uma correlação altíssima sugere que a velocidade de processamento e a memória de trabalho tem mais a ver uma com a outra do que não tem a ver. Por outro lado, se a correlação for 0,2, eu faço o quadrado de 0,2 e eu vou obter 4% de variância compartilhada. Isso significa que só 4% das influências sobre a velocidade articulatória e a memória de trabalho são compartilhadas. 96% das influências não são compartilhadas. Então, isso tem pouca utilidade, pouco significado teórico, prático e assim por diante. Tá? Então, existe a questão da validade interna, que é outro nível de validade. E aí vem o problema, né, da terceira variável. Essa relação pode ser espúria, né, e então aqui, isso aqui está errado, essa figura. Isso aqui seriam esses efeitos de moderação, né, pela idade, nível socioeconômico, inteligência, escolaridade. E a questão da validade externa, né, que a gente faz a observação numa amostra, por exemplo, estudantes universitários que têm uma boa saúde mental, então ela pode não valer em outras circunstâncias. Tá? Bom, depois a gente tem as hipóteses de causalidade. Uma hipótese é: maus tratos na primeira infância são fatores de risco para psicopatologia? Essa é uma hipótese bastante considerada e a gente tem evidências de que isso é assim. A validade de construto depende, então, da qualidade da aferição, ou seja, a gente tem que caracterizar muito bem a presença de maus tratos. Então, os melhores estudos, né, eles fazem visitas domiciliares, mandam uma assistente social na casa da pessoa, faz uma sessão lá de entrevista com a mãe, observa o comportamento da mãe com a criança e vê qual é a qualidade do relacionamento da mãe com a criança. Então, essa é uma medida muito mais fidedigna do que você simplesmente perguntar para o indivíduo se ele era maltratado ou não era maltratado na primeira infância. Por quê? Porque ele pode não se lembrar bem, existe um viés, né, de recordação. A nossa recordação ela sempre é uma reconstrução, ela nunca é uma recuperação fidedigna dos eventos que a gente viveu. Tá? E a gente tem que caracterizar muito bem a psicopatologia, então nós temos que usar instrumentos para o diagnóstico e assim por diante. A estatística, né, vai depender, né, também da adequação dos testes que a gente estiver usando, da satisfação dos requisitos também, mas principalmente também da magnitude do efeito. Se a relação for muito pequenininha, não tem significado teórico,
pode ter um significado teórico, mas o significado prático vai ser muito pequeno. A questão da validade interna, aqui a gente tem um problema importante, esse exemplo é interessante porque ele ilustra as limitações éticas dos métodos. Né? Se a gente fosse fazer um experimento para avaliar se existe uma relação de causa e efeito entre maus-tratos e psicopatologia, você precisaria pegar um grupo de crianças e maltratar e pegar o outro grupo de crianças e não maltratar e ver o que acontece. Tá? Isso foi feito. Né? Na Idade Média, né, tinha um imperador Frederico, lá do Sacro Império Romano Germânico, que ele estava muito intrigado com a questão se a linguagem era uma coisa inata, né, ou se a linguagem era uma coisa aprendida, se ela dependia de obter algum tipo de input. Tá? Então, daí ele fez uma experiência, entre aspas, né, que ele pegou um recém-nascido e colocou esse recém-nascido para ser criado sem qualquer tipo de contato com outros seres humanos para observar o que acontecia. Então, isso, obviamente, é uma coisa que a gente eticamente não pode fazer. Né? O imperador fez lá porque naquela época era diferente. Tá? Então, tem determinadas questões que a gente não pode usar o método experimental. Então, o ideal é sempre que a gente use um delineamento experimental. Mas, às vezes, a gente tem restrições logísticas, tem restrições de amostra e tem restrições éticas, né, que faz com que a gente não consiga utilizar esse delineamento. E a questão, né, da validade externa é o controle de variáveis. Né? Se você faz um experimento, você controla muitas variáveis, e aí você não pode generalizar. O exemplo mais interessante que eu acho é a questão do tratamento de psicoterapia. Vamos supor que você queira fazer um tratamento, você quer comparar a psicoterapia A com a psicoterapia B para depressão maior. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai ter que selecionar os seus indivíduos. Então, como você está interessado no tratamento da depressão e não no tratamento da ansiedade ou no transtorno de conduta, você vai selecionar indivíduos que têm depressão pura, e vai excluir do seu estudo pessoas que têm depressão comórbida com ansiedade ou depressão comórbida com transtorno de conduta. E aí você vai chegar ao resultado e vai ver, o tratamento A é muito superior ao tratamento B para depressão. Só que esse resultado é generalizável? É aí uma questão que provavelmente vai ser muito pouco generalizável. Por quê? Porque na prática clínica você vai ver que 40%, 50% dos pacientes que vêm para tratamento têm algum tipo de comorbidade. Então, o paciente vai ter pelo menos se o paciente tem um transtorno psiquiátrico, ele vai ter pelo menos outro. Às vezes tem pacientes que têm 2, 3. Então, se você controla, é bom, né, no experimento, a vantagem do experimento é o controle de variáveis. Isso te permite estabelecer relações de causa e efeito, então você estabelece a validade interna do estudo, só que como você controlou muito as variáveis, a sua capacidade de generalização para o mundo real, né, para outras amostras com características semelhantes, mas um pouco diferentes, restringe bastante. Então, na ciência, a gente está interessado em estabelecer relações causais. Nem sempre a gente consegue fazer isso, comentei, em função de restrições logísticas, né? Restrições éticas e assim por diante. Se usa 3 critérios, né, para estudar relações, caracterizar relações de causa e efeito. Tá? Então, você tem a precedência temporal. Então, o efeito ele tem que aparecer, ele precede a causa. Então, o estudo longitudinal, você quer ver, por exemplo, se a criança que tem um irmão com autismo, se ela tem um risco aumentado de ter autismo. Então, se existe algum tipo de predisposição familiar, né, que seja um fator de risco para desenvolver sintomas de autismo. Então, você vai
observar a criança, né, quando ela tem lá, sei lá, 2, 3 anos de idade, e ela tem um irmão mais velho que tem autismo, e aí você vai esperar 4, 5, 6 anos e vai ver depois se aquela criança apresentou sintomas de autismo ou não. Com 2 anos, vamos supor que ela não tinha. Então, isso satisfaz critério, né, que é a precedência temporal, satisfaz outro critério, que é o critério de covariação entre causa e efeito. Ou seja, você tem a história familiar positiva de autismo e você tem um efeito diagnóstico de autismo mais tarde. Então, isso é um exemplo de um estudo observacional, longitudinal, no qual você vê a covariação e a precedência temporal. No estudo transversal, então no estudo longitudinal, nós estamos já adiantando aqui a questão dos delineamentos, você observa uma variável num determinado momento e vai observar outra variável no segundo momento. Então, tem essa questão da precedência temporal. O estabelecimento da covariação, não há necessidade de que haja essa observação longitudinal. Você pode fazer isso de forma transversal, como se fala, ou seja, você pega um grupo de crianças de 2 anos ou de 6 anos, seja lá o que for, e você vê se elas têm história familiar de autismo e se elas têm sintomas de autismo que preenchem o diagnóstico. Então, com isso, você vai ver história familiar positiva, maior probabilidade de diagnóstico. História familiar negativa, menor probabilidade de diagnóstico. Então, isso é covariação. Tá? O que esses estudos observacionais não conseguem fazer é a eliminação de explicações alternativas. Só os experimentos conseguem fazer isso. Só o controle rigoroso de variáveis, a manipulação da variável independente e o controle rigoroso das variáveis intervenientes que permite estabelecer relações de causa e efeito. Por causa disso que o delineamento experimental é o nosso ideal. Tá? Então, quando a gente vai fazer um estudo, quer descobrir alguma coisa, o ideal sempre é a gente fazer um delineamento, utilizar um delineamento experimental. Na maioria das vezes a gente não consegue, tá? Porque a gente tem restrições. Que tipo de restrições? A gente tem restrições do ponto de vista ético, a gente tem restrições do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro e assim por diante. Então, uma época, entre 2000 e 2005, eu trabalhei com uma doença neurológica crônica, progressiva, incapacitante, que é a esclerose múltipla. Tá? Eu queria ver os efeitos de uma intervenção, de um programa de reabilitação para essa doença. Tá? Então, a gente queria fazer um pré-teste, um pós-teste, tá? E queria ver se existe um efeito mesmo. Né? Então, a gente tem que controlar a variável independente. Qual era a nossa variável independente? A intervenção. Então, a gente queria comparar um grupo que recebeu intervenção com um grupo que não recebeu intervenção. Mas aí vem um problema. Tá? Pode ser que o grupo que vai para a intervenção é mais motivado. A intervenção exige que o camarada vá 2, 3 vezes por semana para o hospital e no grupo sem intervenção ele só precisa ficar em casa. Então, provavelmente, né, as pessoas que estão menos motivadas ou que estão mais comprometidas, elas vão preferir participar do grupo de controle, se elas tiverem essa opção. Então, um critério importante para um estudo ser considerado um experimento verdadeiro é que exista uma randomização, que exista uma alocação aleatória dos indivíduos no grupo. Então, você pega um indivíduo, ele tem esclerose múltipla, aí você faz um sorteio, né? Metade vai para o grupo de controle, metade vai para o grupo de intervenção. Na época, a gente não conseguiu fazer isso por problemas logísticos, financeiros, a gente tem limitações. Então, esse estudo no qual você tem manipulação da variável independente, o grupo de controle, o grupo de intervenção, mas você não tem, né, aleatorização, a gente chama de um estudo quase experimental, que é a segunda melhor opção. Tá?
Então, só experimentos conseguem estabelecer relações de causa e efeito. Tá? Obviamente, isso é um ideal, nem sempre é atingível, mas aí a gente vai, né, tentando. Então, qual é a nossa alternativa? Se você consegue fazer um estudo experimental, muito bem. Se você não consegue, se faz um estudo quase experimental. Se você não consegue manipular a variável independente de maneira nenhuma, por questões éticas, por exemplo, então você parte para um estudo observacional, um estudo em que a gente vai, ele se chama exploratório, porque a gente vai explorar possíveis relações de causa e efeito. É um estudo que a gente vai testar a hipótese de que existe uma associação, mas a gente não consegue investigar se essa associação de fato é uma associação de causa e efeito ou se ela eventualmente pode ser causada por uma terceira variável que a gente não manipulou. Tá? Então, agora a gente entra, né, os tipos de delineamento. A gente tem muitos tipos de delineamento. Tá? A gente não vai conseguir ver todos, tá? Não tem como. Então, nessas 3 colunas aqui estão ilustrados, né, os tipos principais de delineamento. Então, a gente tem os estudos que são explicativos, os estudos que são exploratórios, os estudos que são descritivos. Nos estudos explicativos, a gente quer estabelecer relação de causa e efeito. Tá? E aí a gente tem que manipular a variável independente e, de preferência, fazer com que essa manipulação ocorra de forma aleatória entre diferentes grupos. Se a gente não consegue fazer isso, tá? A gente parte, então, para um quase experimento no qual existe manipulação na variável independente, mas não tem alocação aleatória. Tá? Se a gente não consegue fazer isso, então a nossa melhor opção é um estudo observacional, sem manipulação da variável independente, que ele permite explorar relações entre variáveis, encontrar relações. Então, a gente vai procurar encontrar relações, né? E aí a gente, que logicamente pode ter, né, uma relação de causa e efeito entre uma e a outra. Aí existem basicamente 2 abordagens principais. Uma delas é você comparar grupos, a outra é você associar variáveis. Na neuropsicologia, a gente estuda muito a comparação de grupos. Tá? Então, vou mostrar uma hipótese. Tá? Pacientes que têm uma lesão cerebral pós-AVC no hemisfério esquerdo têm uma probabilidade maior de apresentar afasia, apresentar transtornos da comunicação pela linguagem oral. Então, isso é uma hipótese extremamente bem replicada. Então, como é que a gente investiga essa hipótese? Você compara um grupo de pessoas que têm AVC do lado direito, ou pessoas que não têm AVC, ou melhor que seja um grupo de pessoas que têm AVC do hemisfério direito, compara com um grupo de pessoas que têm um AVC do hemisfério esquerdo. Aí você tem uma variável independente. Essa variável independente é a lateralização hemisférica da lesão. Essa variável independente ela vai ter 2 níveis, lesão do hemisfério direito ou lesão do hemisfério esquerdo. Mas não é um experimento, tá? Porque não fomos nós, não é o experimentador que causou a lesão na pessoa. Isso se chama de um experimento natural. Tá? Então, esse segue a mesma lógica de análise de um experimento, tá? Mas não existe manipulação da variável independente. Tá? Então, nesse caso, a gente está fazendo um estudo exploratório, porque a gente vai dizer assim, olha, existe uma associação, né, entre lesão do hemisfério esquerdo e afasia. Provavelmente ela é causal, né? A lógica indica, né? Tudo indica que ela que ela é uma relação causal, mas, né, a gente não tem
em condições de jurar, né, que essa relação seja causal. A outra questão é a associação de variáveis. Então, você tem vários tipos de afasia, por exemplo. Você tem a afasia de Wernicke e a afasia de Broca. Na afasia de Wernicke, a pessoa tem dificuldade com a compreensão oral, ela tem afluência de leitura reservada e ela tem uma desorganização assim, sintática relativamente leve da frase. Tá? Na afasia de Broca, a pessoa tem muita dificuldade para pronunciar as palavras, tem uma dificuldade sintática severa, tá? E tem a compreensão preservada. Então, você tem dois padrões, duas constelações de sintomas e dois tipos distintos de afasia que eles se correlacionam. Tá? Então, você vai estudar, né, uma associação entre variáveis. Você vai ver em que medida, por exemplo, se o paciente tem dificuldade articulatória, o quanto isso se associa com a dificuldade de sintaxe. Tá? Se ele não tem dificuldade articulatória, o quanto isso se associa com a dificuldade de compreensão e assim por diante. Aí a gente não está comparando grupos, a gente está pegando um grupo de pacientes e está tentando encontrar padrões de associação entre variáveis. Tá? Por último, a gente tem os estudos descritivos. Nos estudos descritivos, a gente não necessariamente está testando hipóteses. Então, pode ser, eu quero descrever qual é o quadro clínico da afasia de Broca, qual é o quadro clínico da afasia de Wernicke. Eu quero descobrir qual é a frequência de ocorrência de afasia nas lesões do hemisfério esquerdo, ou se eu comparar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, aí eu já estou trabalhando com uma hipótese, já estou fazendo uma comparação de grupos. Então, essas são, de um modo geral, né, as três grandes famílias de delineamento de pesquisa que a gente tem que usar. O delineamento, escolha do delineamento, né, vai depender do tipo de questão de pesquisa, da pergunta específica que a gente está fazendo, né? Vai depender do acesso que a gente tem à amostra, se a gente está trabalhando com uma doença muito rara, por exemplo, né? Uma síndrome genética rara, é muito mais difícil de você encontrar uma amostra de tamanho suficiente que te permita fazer uma análise estatística razoável se você está trabalhando com um problema mais comum, como, por exemplo, autismo, deficiência intelectual, depressão e assim por diante. E aí a gente vai, quando a gente escolher o delineamento, né, que é o mais adequado para a questão, e que é o que a gente pode fazer em função de restrições logísticas, tamanho da amostra, financiamento, equipe e assim por diante, a gente tem que considerar as ameaças à validade, ou seja, quais variáveis intervenientes, confundidores eu preciso considerar, e a gente vai formular uma estratégia analítica, ou seja, vai identificar que tipo de teste estatístico a gente tem que usar, como é que os dados têm que ser para que eles satisfaçam os requisitos daquele teste estatístico e assim por diante. Então, essa aqui é só uma recapitulação, né, um resumo, né? Esses autores aqui classificam em experimental, quase experimental e pré-experimental. Nos estudos experimental e quase experimental tem manipulação da variável dependente, nos outros não tem. Tá? No estudo experimental existe alocação aleatória nos grupos, no quase experimental não tem, e no estudo pré-experimental esse critério não se aplica. Bom, aqui tem, de novo, né, a gente começa a entrar, né, com mais detalhes, né, nessa lógica, diferenciando o estudo experimental do quase experimental, do estudo de comparação de grupos, do estudo de associação de variáveis e do estudo descritivo. Então,
num experimento, a gente tem alocação aleatória, existe uma variável independente ativa, ou seja, ela é manipulável. A gente geralmente vai comparar variáveis, vai controlar a variável independente, tá? E a variável independente vai ter, geralmente, poucos grupos. Geralmente, você vai ter 1, 2, 3. Se você tiver 4 grupos de intervenção, isso já vai ser complicado. E a lógica aqui vai ser uma lógica de comparação entre grupos. No estudo quase experimental, vai ser a mesma coisa que o estudo experimental, só que a gente não consegue aleatorizar os indivíduos, né, quanto à variável independente num grupo ou no outro. Nos estudos comparativos, não existe randomização. A variável independente ela não é manipulada ativamente pelo pesquisador, ela é um atributo do indivíduo, um experimento da natureza. Tá? A gente não vai controlar ativamente essa variável independente. Essa variável independente, o ideal é que ela tenha poucos níveis também, senão vai complicar muito a análise. Né? Se você quer ver, por exemplo, qual é a influência, né, da escolaridade sobre o desempenho, conhecimento geográfico, por exemplo. Tá? Se você tiver muitos níveis de escolaridade diferentes, fica difícil você usar uma lógica de comparação de grupo, porque a estratégia analítica, né, estatística que a gente usa é a nova, análise de variância. E essa análise de variância, ela não te permite trabalhar com muitos grupos. A gente consegue trabalhar com 3, 4, talvez 5 grupos. Né? Mas se você tem 10 grupos de escolaridade diferentes, aí a gente vai usar uma estratégia associativa de análise. Então, a lógica aqui é a comparação do desempenho de um grupo com outro. Tá? Nos estudos de associação entre variáveis, não existe randomização, não tem controle da variável independente, a variável independente é um atributo, tá? Não existe manipulação, não existe controle. A gente vai controlar as variáveis, vai procurar usar variáveis, né? Esse tipo de estudo aceita variáveis com um número de níveis maior. E aí a lógica é uma lógica de associação. Em vez de usar análise de variância, que é uma técnica de comparação de grupos, a gente vai usar correlação ou regressão, que é uma técnica para investigar associação entre variáveis. E aí essas variáveis podem ter muitos níveis, isso aí não é um problema. Tá? Nos estudos descritivos, a gente tem só um grupo, não tem aleatorização. A gente não tem uma variável independente. Se a gente tem uma variável independente, uma variável dependente não é mais estudo descritivo, daí é um teste de hipótese. Por exemplo, se eu quero investigar a frequência de afasia pós AVC do hemisfério esquerdo, é um estudo descritivo. Se eu comparar a frequência de afasia pós lesão do hemisfério esquerdo versus lesão do hemisfério direito, eu tenho uma variável independente. Essa variável independente é a lateralidade da lesão. Daí já não é mais um estudo descritivo, e sim um estudo de comparação de grupos. Tá? A gente não controla a variável independente, tá? Não tem variação na variável independente. E aqui a gente não está investigando nem comparação de grupos, nem associação entre variáveis. Bom, então, vocês vão ver as técnicas de análise estatística em outras disciplinas sobre estatística. Essa nossa disciplina aqui de métodos quantitativos, só introdutória, né, a pesquisa. Infelizmente, a gente tem que ver alguma coisa de estatística, né, e
conforme, né, o tipo de delineamento que a gente vai usar, a gente vai ter que usar determinadas estratégias de análise, saber exatamente o que são essas estratégias de análise e tal, não é uma coisa que importa agora, o que importa é saber que existem critérios para a gente vai fazer isso. Tá? Então, essa comparação entre os delineamentos de pesquisa, vamos comparar o delineamento exploratório de relações entre as variáveis com o delineamento descritivo. Então, a abordagem geral ela é experimental, tá? Ou diferenças individuais, tá? Dependendo se a variável independente foi controlada ou não. Tá? Essa abordagem específica pode ser experimental ou quase experimental, se a gente consegue comparar, né, se a gente consegue aleatorizar a variável independente em grupos, ou ela pode ser uma lógica de comparação de grupos ou de associação entre variáveis. Tá? O objetivo específico do estudo experimental é determinar a causa, do estudo quase experimental é examinar a causalidade e dos estudos observacionais baseados em diferenças individuais, a gente vai explorar relações, comparando grupos ou encontrando associações entre variáveis ou fazendo previsões. Se acontece alguma coisa, então existe a probabilidade de que venha acontecer outra coisa. Então, a gente pode classificar essas hipóteses aqui como diferenciais, como comparações de grupo, né, no estudo experimental, quase experimental e de comparação de grupo. E nos estudos de associação, a gente tem hipóteses de associação, ou seja, de relações entre variáveis. Dependendo, então, do tipo de delineamento que a gente vai usar, vai ser utilizada uma estratégia analítica apropriada. Então, nesses 3 tipos de estudo experimental, quase experimental e comparativo, a gente vai trabalhar com testes, né, de comparação de grupo. Pode ser o teste T, que compara a média de 2 grupos. Quando a gente tem mais do que 2 grupos, então a gente precisa de um outro teste. Aí, geralmente, se usa um teste chamado análise de variância, no qual a gente compara a variância dos 3 grupos para saber se eles são provenientes, né, do mesmo grupo de variância ou se eles são provenientes de grupos diferentes. Nos estudos de associação, as técnicas que a gente dispõe são a correlação e a regressão. Tá. Nos estudos descritivos, a gente, como o nome diz, né, está interessado em descrever. Então, um objetivo importante é compactar dados. Então, você quer saber qual é a distribuição, a amplitude de distribuição das variáveis. Você quer uma medida, então, de dispersão ou uma medida de tendência central. Você quer saber a média, como uma medida de tendência central, ou a mediana, seja lá o que for. Né? Ou você está interessado na dispersão, quanto em torno da média os resultados variam. Então, você vai ter estimadores dessa dispersão, que pode ser o desvio padrão, a variância, etc. E o tipo de estatística que a gente usa é chamado estatística descritiva. Então, essa aqui é estatística inferencial. A estatística inferencial, ela testa hipótese de que existe uma diferença entre um grupo e outro, a hipótese de que existe uma associação entre uma variável e outra. A estatística descritiva, ela simplesmente vai descrever. Então, a gente vai utilizar histogramas para ver como é que é a distribuição dessa variável. A gente vai ver a média, que é uma medida de tendência central, o desvio padrão, que é uma outra medida de dispersão, ou a gente vai calcular a percentagem, que é a frequência de ocorrência de um determinado evento, um determinado atributo, e assim por diante. Então, acho que a partir dessa análise que a gente fez, dá para ver que existe uma hierarquia da evidência científica. Essa noção da hierarquia ela é muito usada na epidemiologia clínica.
epidemiologia clínica é a ciência da clínica, né? É a utilização das estratégias de delineamento e de análise estatística desenvolvidos na saúde pública para problemas clínicos. Isso é usado na medicina, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia e na psicologia. Então, a gente tem estudos de maior qualidade e estudos de menor qualidade. Os estudos de maior qualidade, o nível 1, são aqueles estudos que fazem síntese de experimentos. O nível 2 são os estudos experimentais com a metodologia apropriada. Tá? Então, isso aqui é uma coisa convencional. Tá? Mas o que acontece com o estudo experimental? O estudo experimental, às vezes, acontece que os resultados não são replicados. Um pesquisador observa uma coisa, outro observa outra, outro observa outra. Então, a gente precisa ter uma estratégia, né, de conciliação, né, uma estratégia de, vamos dizer assim, resolução de conflitos, de procurar extrair alguma conclusão. Essa estratégia se chama revisão sistemática e meta-análise. São essas duas estratégias principais. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é um estudo de revisão no qual a gente vai nos bancos de dados e localiza todos os estudos disponíveis sobre um determinado assunto. A gente define uma questão, identifica todos os estudos que potencialmente podem contribuir para responder essa questão. Aí a gente vai ler os estudos e vai fazer uma análise metodológica. A gente vai ver quais estudos que usaram o delineamento adequado, a gente vai considerar aquelas 4 formas de validade, né? A validade interna, a validade externa, a validade de construto e a validade estatística, e a gente vai selecionar, vai estabelecer critérios, operacionalizar essas formas de validade e estudar, selecionar os melhores estudos, os que satisfazem esses critérios para análise. A partir disso, então, a gente vai fazer uma síntese da literatura e tentar resolver essa discussão. Tá? Quando uma área de pesquisa tem muita informação muito pesquisada, então há muitos estudos, e quando os autores relatam, né, informações quantitativas, coeficiente de correlação, de regressão, média, desvio padrão, entre grupos, assim por diante, aí a gente pode fazer uma meta-análise. Uma meta-análise é um estudo de estatística secundária. Então, a gente vai fazer uma estatística em cima dos resultados que foram obtidos por outros pesquisadores. Vamos supor que você está estudando o efeito de uma determinada intervenção psicoterápica para depressão. Aí você vai ver que você usa uma escala de depressão, uma escala inventário Beck de depressão, por exemplo, e você vê que a terapia A, um estudo mostra que ela tem um efeito de meio desvio padrão, outro mostra que ela tem um efeito de 0,6 desvio padrão, outro mostra que ela tem um efeito de 0,1 desvio padrão, outro mostra que ela tem um efeito de 0,8 desvio padrão. Aí a terapia B, você vai ver que um estudo tem 0,1, outro tem um estudo com efeito 0,2, outro tem um efeito 0,5. Aí você vai fazer estatísticas, né? Você vai calcular a média, o padrão desses resultados, você vai calcular margens de erro, né, em relação a essas medidas e no final você vai poder chegar a uma conclusão se a terapia funciona ou não funciona ou qual terapia é melhor. Tá? Então, se a gente tem uma meta-análise, uma revisão sistemática, é melhor. Se a gente não tem, então, um estudo experimental. Se não há um estudo experimental, então a gente usa um estudo quase experimental com a metodologia adequada. Se a gente não tem um estudo quase experimental, a gente vai usar estudos de comparação de grupos ou de associação entre variáveis que sejam metodologicamente adequados. Então, esses estudos aqui permitem estabelecer relações de causa e efeito, isso aqui permite estabelecer
explorar relações de causa e efeito. E, por último, no nível 5, a gente tem estudos descritivos, casos isolados, consenso de peritos, opinião de peritos individuais e assim por diante. Então, quando a gente vai escrever um artigo e vai citar evidências para uma determinada hipótese, a gente sempre considera essa hierarquia da evidência. Primeiro, prioridade é citar um resultado de uma meta-análise. Se não tem uma revisão sistemática. Se não tem uma revisão sistemática, um estudo experimental, ou mais de um estudo experimental. Se não tem estudos experimentais, estudos quase experimentais. Se não tem estudos quase experimentais, estudos observacionais, de comparação de grupo ou de associação. E, em último caso, a gente tem os estudos descritivos, que justamente eles não permitem, né, nem estabelecer, nem examinar, nem explorar relações de causa e efeito. Bom, então vamos ver aqui ainda nessa primeiro módulo o delineamento experimental e o delineamento quase experimental. Então, o delineamento experimental é uma forma, né, de delineamento no qual a gente consegue estabelecer relações de causa e efeito. Tá? Então, uma maneira, né, aqui um exemplo, né, de um delineamento experimental, um tipo muito usado de delineamento experimental na educação e na clínica, se chama ensaio clínico controlado e aleatorizado. Então, a gente parte de um dado da realidade, né? Professores do ciclo de alfabetização se sentem mal preparadas para ensinar matemática e apresentam altos níveis de fobia, de ansiedade matemática. Então, as professoras, elas acham que elas são mais preparadas para alfabetizar do que para ensinar matemática. Então, esse é um projeto que a gente vai fazer o ano que vem. Está sendo encaminhado agora para o Comitê de Ética. Então, a nossa questão de pesquisa é efeitos comparativos de um curso sobre psicologia da aprendizagem da matemática versus um curso sobre psicologia da ansiedade matemática. Então, nós queremos ver se você pegar um grupo e ensinar psicologia da aprendizagem da matemática, isso vai reduzir a ansiedade matemática das professoras, e o outro grupo vai fazer um curso sobre ansiedade matemática, se isso vai reduzir a ansiedade matemática dessas professoras. A gente vai utilizar um delineamento que se chama de crossover. Então, vai ser um experimento verdadeiro, as pessoas que quiserem participar do curso, vai ser um curso online, vai ter um sorteio, então ela vai para o grupo de aprendizagem ou para o grupo de ansiedade, faz um pré-teste, né, vai para o grupo de ansiedade, para o grupo de aprendizagem, depois disso faz um pós-teste intermediário e aí tem um crossover. Quem fez o curso de ansiedade vai fazer o curso de aprendizagem, quem fez o curso de aprendizagem vai fazer o curso de ansiedade. Esse delineamento de crossover ele é muito importante porque, do ponto de vista ético, né, você dá a oportunidade de todos os participantes receberem os dois tipos de tratamento, os dois tipos de intervenção educacional. E, do ponto de vista das relações de causa e efeito, te ajuda a identificar causas específicas. Né? Pode ser que o curso de aprendizagem generalize por sintomas de ansiedade, pode ser que o curso de ansiedade não generalize para o conhecimento sobre a aprendizagem da matemática. Então, a gente tem 3 hipóteses. Né? A primeira hipótese é que o efeito dos treinamentos é específico. Só o treinamento em ansiedade matemática melhora os sintomas de ansiedade matemática. A gente tem a hipótese 2, né, que o efeito de treinamento é inespecífico. Quem treinar psicologia da aprendizagem da matemática também vai reduzir os seus sintomas de ansiedade matemática. E a gente tem a hipótese nula, H0, que nenhum treinamento vai fazer efeito. As professoras vão continuar com os seus níveis de ansiedade matemática. A gente vai ter uma medida de desfecho. Essa medida de desfecho vai ser
uma escala de ansiedade matemática, tá? E a gente vai controlar os confundidores, né? Então, um confundidor importante é a inteligência. Nesse estudo, nós não vamos conseguir avaliar a inteligência. Então, isso é outra coisa da pesquisa. Quando a gente vai fazer o delineamento, a gente frequentemente sabe quais são as variáveis que a gente precisa controlar, mas nem sempre a gente consegue controlar. Por quê? Por exemplo, esse nosso estudo ele vai ser feito online, vai ser feito por via remota, e a gente não tem condições de testar a inteligência em um número grande de pessoas por via remota. Isso é uma coisa logisticamente inviável. Então, a gente desiste do controle dessa variável, isso enfraquece, né, a validade do nosso estudo, mas a gente tem que viver com isso, porque a alternativa seria não fazer o estudo. Agora, tem uma outra variável possivelmente confundidora que a gente pode controlar, que é o desempenho matemático. Então, antes de iniciar, a gente faz um testezinho de habilidades matemáticas básicas e a gente vai ver, por exemplo, se o curso vai ter um efeito maior em quem tem dificuldade de matemática ou em quem vai bem em matemática e assim por diante. E o delineamento, então, pode ser descrito da seguinte maneira. Após um pré-teste, as participantes são sorteados para o curso sobre aprendizagem da matemática ou curso de ansiedade de matemática. Terminada a primeira etapa, é realizado um teste intermediário e se inicia a segunda etapa. Participou do curso sobre ansiedade, faz o curso sobre matemática e vice-versa. É isso que a gente chama de crossover. Terminadas as duas etapas do estudo, é realizado um pós-teste imediato e um pós-teste 3 meses, 6 meses depois, em follow-up. Aí, de novo, né, existe o mundo real, né, e o mundo ideal. O ideal seria que esse follow-up fosse de 6 meses, de um ano, né, para a gente ver realmente os efeitos daquele curso, se eles perduram. Só que se a gente demora muito para fazer o follow-up, a gente vai ter uma perda amostral maior. Nem todos os indivíduos que participaram do curso vão estar disponíveis para fazer o follow-up. Então, a gente pode fazer um follow-up mais curto. Isso tudo a gente tem que pensar, tem que tomar decisões, né? Porque na pesquisa não existe almoço grátis. Você tem uma série de considerações, de variáveis, de fatores que você precisa controlar, nem sempre você consegue controlar todos, e aí você tem que tomar decisões de quais você acha que são importantes, senão você não consegue realizar o seu estudo. Então, esse aqui é uma formalização, né, de um delineamento, né, experimental, um ensaio controlado, aleatorizado, com crossover. Então, você vai ter o alinhamento, a alocação aleatória, tem lá um grupo de pessoas que se dispõem a participar do estudo, então você vai fazer um sorteio e um grupo de pessoas vai para o grupo, algumas pessoas vão para o grupo 1, outras pessoas vão para o grupo 2, e aí vai ter um pré-teste, tá, que vai servir para controlar os efeitos da intervenção. Então, o grupo 1 faz a intervenção A, o grupo 2 faz a intervenção B, a gente tem um pré-teste, tá? Aí tem um período de washout, você espera alguns dias e aí você faz o crossover. Quem fez a intervenção B vai fazer a intervenção A e quem fez a intervenção A, né, vai fazer a intervenção B. Tá? E aí depois a gente vai fazer o pós-teste, o follow-up e assim por diante. Então, esse aqui é o design de um estudo, um ensaio controlado, aleatorizado, com crossover. Isso é o ideal que a gente tem na pesquisa em epidemiologia clínica, em, por exemplo, investigação da eficácia de estratégias de psicoterapia e assim por diante. Então, esse tipo de estudo aqui, ele é o padrão ouro para o estabelecimento de relações de causa e efeito. Ele não conseguiu inventar nada melhor do que isso. A alocação aleatória nos grupos experimentais visa assegurar a homogeneidade do grupo. A gente quer ter certeza de que esse grupo aqui, por exemplo, não vai melhor ou pior no pré-teste do que esse grupo aqui. Quer dizer, eles têm que
ser homogêneos no seu desempenho, nos seus níveis, por exemplo, de sintomas de ansiedade e assim por diante. Né? Aí existe uma coisa que é o seguinte, o controle ativo ou o controle passivo. O controle ativo é o seguinte, né? Quer dizer, os dois grupos vão receber uma intervenção. Então, você quer fazer um estudo sobre tratamento de depressão, o grupo 1 vai receber a terapia cognitiva e o grupo 2 vai receber a terapia cognitiva mais a terapia farmacológica. Você quer saber se existe uma diferença nos resultados dessas duas formas de intervenção. Uma intervenção simples e uma intervenção mais complexa. Então, esse é um grupo, um ensaio controlado aleatorizado com um grupo de controle ativo. Agora, você pode fazer um grupo de controle passivo, que também se chama business as usual. Tá? Então, você vai oferecer a psicoterapia para o grupo 1 e para o grupo 2 você não vai oferecer nada. Tá? Ou você vai oferecer alguma coisa, algum tipo de atividade que não tenha nada a ver com psicoterapia. Então, os ensaios controlados com um grupo de controle ativo, eles geralmente dão efeitos de magnitude maiores, são mais difíceis de fazer, mas eles têm uma validade maior. Tá? Por quê? Porque existe o chamado efeito placebo. Tá? Simplesmente o fato de você fazer uma intervenção não pode ser suficiente para que aquilo cause um efeito. É um efeito inespecífico, ele é um efeito inespecífico da intervenção, simplesmente porque a pessoa recebeu o tratamento, ela recebeu a atenção, e não porque realmente aquele tratamento específico tem um determinado ingrediente que cause a melhora. Uma questão ética muito interessante que surgiu aí na década de 80, com a pesquisa sobre tratamento de AIDS, é assim, no momento, quando você não tinha nenhum tratamento eficiente para AIDS, então qualquer tratamento você comparava com placebo, pílula de farinha. Tá? Agora, no momento que você tem um tratamento que é eficiente para AIDS, que a gente já tem, qualquer novo tratamento ele tem que ser comparado com esse melhor tratamento disponível. Tá? Então, se você quer desenvolver uma forma nova de psicoterapia para depressão, tá? Você não pode comparar o grupo que recebe tratamento com o grupo que não recebe tratamento nenhum. Você tem que comparar o grupo que recebe tratamento novo com o grupo que recebe tratamento usual. Então, a discussão surgiu, né, quando o pessoal da indústria farmacêutica começou a querer testar novos tratamentos para AIDS, e eles começaram a trabalhar muito na África, né, que é uma população mais vulnerável, né, e custa muito caro você oferecer os dois tipos de tratamento e você precisa ter um número muito maior de pessoas. Para vocês terem uma ideia, num estudo, né, para testar a eficácia de alguma droga, você tem que ter milhares de pessoas, você tem que ter 1.000 pessoas num grupo, 1.000 pessoas no outro grupo. Então, eles pensaram assim, como lá na África não existe tratamento nenhum, então nós vamos comparar o novo tratamento com o tratamento nenhum. Isso eticamente não é aceitável. Então houve uma pressão muito grande para mudar a declaração de Helsinki, que na declaração de Helsinki, né, sobre a ética na pesquisa biomédica, está explícito que tem que comparar o tratamento novo com o melhor tratamento disponível. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Tá? Então, de novo, vem questões logísticas, financeiras, uma série de coisas, mas quando... Né, então, assim, você comparar tratamento experimental com tratamento nenhum, numa questão de uma doença grave, obviamente tem determinadas implicações que em outras modalidades de intervenção não vai ter. Mas sempre que você tiver um grupo de controle ativo, é melhor. Tá? E a manobra de crossover garante que todos os participantes tenham acesso à intervenção. Isso é importante do ponto de vista ético, mas é importante também do ponto de vista de estabelecer a especificidade
dos efeitos, a relação temporal entre, por exemplo, se a intervenção A funciona e a intervenção B não funciona, esse grupo aqui vai ter melhora aqui, e o grupo A vai ter melhorado e o grupo B não vai ter melhorado. O grupo 2 não vai ter melhorado. Mas como ele vai fazer a intervenção A aqui, ele pode ter uma melhora no final, enquanto que esse aqui não vai ter ganhado nada mais. Ele vai continuar no mesmo nível que ele estava no pós-teste 1. Bom, então o delineamento experimental ele é o melhor que a gente consegue fazer, mas obviamente não é uma coisa perfeita, né? E ele tem limitações. Então, uma limitação que a gente já comentou é que algumas manipulações da variável independente, né, são tecnicamente impossíveis ou eticamente inaceitáveis. Então, as possibilidades de manipulação de estados fisiológicos cerebrais são relativamente limitadas e podem estar associadas a risco, que vem uma questão ética. Né? Não é aceitável maltratar um grupo de crianças para ver se o risco de psicopatologia aumenta. Por outro lado, quando você controla muito as variáveis, você aumenta a validade interna do estudo, mas você reduz a validade externa. Então, um estudo de psicoterapia para pacientes com depressão pura garante que o tratamento se aplique à depressão, mas não pode ser generalizado para pacientes com comorbidade entre depressão e ansiedade. Então, existe uma gangorra. Né? Se você capricha muito na validade interna, você perde validade externa. Se você capricha muito na validade externa, você perde validade interna. Os estudos experimentais, eles têm muita validade interna, mas eles têm pouca validade externa. Os estudos de associação de variáveis, de comparação de grupos, eles têm mais validade externa e menos validade interna, ou seja, menos poder para estabelecer relações de causa e efeito entre variáveis. E a última questão que nós vamos ver nessa primeira metade do módulo, né, de pesquisa são os estudos quase experimentais. O estudo quase experimental, então, ele é um meio termo, né, entre um estudo exploratório e um estudo explicativo. Ele tem toda a lógica do experimento, a única coisa que a gente não consegue alocar a variável independente. Então, o delineamento experimental segue a mesma lógica do delineamento experimental, porém sem alocação aleatória dos grupos. Então, os professores da escola A fazem o tratamento A e os professores da escola B fazem o tratamento B. Não existe garantia nenhuma de que esses grupos sejam comparáveis. Os professores da escola A podem ser melhores ou piores, pode ter um nível de saúde mental melhor ou pior do que os professores da escola B e assim por diante. O delineamento quase experimental é a segunda melhor opção quando a gente não consegue realizar a aleatorização das variáveis. Então, aqui é um desenhozinho, né, mostrando como é que é. Você tem o grupo experimental e o grupo de controle, que já são pré-definidos, não são aleatorizados. Você tem um pré-teste, você tem a intervenção experimental, a condição de controle e o pós-teste. Então, no estudo pré-experimental não existe alocação aleatória dos grupos, existe uma menor garantia de comparabilidade entre os grupos e a gente vai ver se o tratamento ativo é superior à ausência de tratamento ou se o tratamento A é superior ao tratamento B e assim por diante. Tá? Então, para decidir se o delineamento é experimental ou quase experimental, a gente usa essa árvore aqui. Né? Foi feita a aleatorização? Então, se foi feita, é um estudo randomizado ou experimento verdadeiro. Se não foi feito, a gente vai ver se houve controle das variáveis ou se houve uma medida múltipla, de pré-teste ou pós-teste. Se a resposta for sim, vai ser um quase experimento. Se a resposta for não, vai ser um não experimento, ou estudo exploratório ou um estudo descritivo. Tá? Com isso aí, nós terminamos, então, o primeiro módulo sobre o delineamento, a primeira metade do módulo sobre o delineamento de pesquisa. Eu agradeço muito
a atenção de vocês. A gente vai interromper e depois vai continuar com a segunda parte.